participar na sua recuperação. Mas quando há uma má relação entre o profissional e o paciente vai ter dificuldade. Vai falar, não, aqui também não me atendem. Mas quando você vê que o profissional sabe falar, sabe estar, acompanha o paciente, olha senhora, já vamos fazer a medicação, olha senhora, aguarde só mais um pouco. Ele passa a interdependência e adquire a responsabilidade na sua recuperação. Okay? O paciente, por quê? Olha senhora, a senhora vai, quando forem 12 horas, a senhora pode ir para o quarto de banho, colocar urina nesse frasco. A senhora, quando for 14 horas, pode tomar esse paracetamol se não tiver nenhum profissional. Para o paciente cumprir com essas orientações, deve haver uma boa relação entre o profissional e o paciente. Muito bem, muito obrigado, doutor Pedro. E agora, uma questão. Já vamos aqui passar pelo momento de perguntas e mais uma vez repito, aquelas pessoas que têm questionamentos a fazer podem deixar aqui, tem um espaço para quem está a assistir a live onde tem um ponto de interrogação, pode lá deixar a sua pergunta e o doutor Pedro está aqui para responder. Mas enquanto isso, doutor Pedro, o que é que obstaculiza esse processo, essa relação, a comunicação que deve existir entre o enfermeiro e o doente? Quais são os fatores que podem interferir aí? Bom, ok. Dentro da relação enfermeiro-paciente, um dos fatores que faz com que essa relação não seja, vamos dizer, agradável, não seja benéfica para os dois, primeiro, dentro da terapêutica, estamos a falar da atitude do profissional. Se o profissional não ter a atitude em administrar isso, cumprindo os horários, o paciente não vai saber em que hora, em que momento é que ele faz medicação. Não, ele sabe, não, daqui a pouco vamos me fazer, ou qualquer momento, quando eles quiserem, vamos me fazer. Bom, outro fator que pode contribuir aí é a compreensão. Se o profissional não compreender, porque os pacientes só querem ficar bem. Mas outros pacientes vêm e os pacientes sabem muita coisa. Nós temos vários tipos de pacientes. Temos os pacientes informados, prontos. Exato. Então, esses pacientes sabem muita coisa. Primeiro, nós temos que compreender o que eles sabem. Porque se o doutor sabe, hoje os pacientes, quando vêm nas nossas unidades hospitalares, os pacientes já fazem uma pré-investigação de como é que devem ser atendidos. E muitos dos profissionais não querem compreender os pacientes. Senhor, tem que fazer isso, tem que fazer. Se não fazer, já não vou atender. Não. Primeiro, tem que haver compreensão. O profissional, se não compreender o paciente, não vai haver boa relação entre o profissional e o paciente. Outro fator que pode ainda interferir na relação entre o paciente e o enfermeiro é a distância. O doutor sabe que, ou todos aqui na live sabem, que tem pacientes que podem estar no nosso hospital, podem estar na nossa unidade hospitalar, nos nossos centros, uma semana e não conhece os profissionais. Por quê? Porque os profissionais estão distantes dos pacientes. Não chegam, não se apresentam. Olha, eu sou o Pedro Magalhães, enfermeiro dessa secção. Não conhece. Só é, senhor Pedro, sim, vamos fazer o curativo. Baixa a calça. Vai a perna. Os profissionais estão muito distantes. Então, a distância entre os profissionais e os pacientes é um fator que interfere na relação entre os profissionais e os pacientes. Outro, a falta de emoção. O profissional chega na unidade hospitalar, nenhum bom dia, como estão? Bom dia.